YouTube que acompanham o nosso canal do Residência Pedagógica em Química. Hoje estamos aqui para vermos mais uma aula, desta vez com o conteúdo do primeiro ano de ensino médio. E hoje trazemos como tema reações químicas e as leis ponderais. Porém, quais são os pontos que abordaremos? De fato, aprenderemos um pouquinho sobre as reações químicas e sobre a lei de Lavoisier, a lei de Proust e a lei de Dalton. Estas regem as leis ponderais. Será ministrada por duas residentes, eu, Herbênia de Lourdes, e Thais Lacerda, que aparecerá logo em breve. Porém, antes de começarmos o nosso conteúdo propriamente dito, vamos fazer alguns questionamentos. A água sanitária descora uma calça jeans? Uma banana cortada escurece com o passar do tempo? Porque com o tempo o bombril úmido passa de acinzentado para avermelhado? Bom, talvez essas dúvidas ou essas perguntas a gente faça no nosso dia a dia. E já queria adiantar para vocês, alunos, que todas fazem parte da nosso dia, né, do nosso cotidiano, e todas essas são caracterizadas como reações químicas que aprenderemos em breve. Então, tudo o que fazemos no nosso dia a dia tem uma pitadazinha de química. Vamos lá, então, aprender o que são essas reações químicas? Bom, agora nós vamos ver o que é uma reação química, né? A reação química é uma alteração química onde a matéria se converte em uma nova substância. Os átomos não mudam de elemento, apenas há um reagrupamento de átomos originando novas substâncias. Então, o que quer dizer isso, né? Que os átomos, eles não vão mudar, não vão se perder, não vai acontecer nada com esses átomos. Esses átomos apenas, eles vão se reagrupar, se rearranjar. Ou seja, os átomos que eu vou ter antes da minha reação vão ser os mesmos átomos que eu vou ter depois da minha reação, certo? Então tenham isso bem em mente da cabeça de vocês, que a reação química, ela vai alterar, vai surgir uma nova substância, mas sem que os átomos mudem. Os átomos apenas se reagrupam, certo? Para acontecer essa reação química, é necessário que os reagentes, né, aconteça a afinidade e o contato entre eles. Mas o que são, né, esses reagentes? Os reagentes, eles vão ser aquelas substâncias que sofrem reação química. Elas sempre vão estar antes da minha seta, sempre vão estar à esquerda, vão ser minhas substâncias iniciais. E as minhas substâncias finais, que vai estar depois da seta, a gente chama de produto, que são aqueles onde vai ser produzida a minha reação química, certo? Então, como dito anteriormente, né, existem evidências de reações, e essas reações acontecem diariamente no nosso cotidiano. Em todo momento a gente percebe que a química está presente, que acontece alguma reação. Então a gente trouxe alguns exemplos, algumas evidências que são perceptíveis a olho nu, que a gente vê no nosso cotidiano. Por exemplo, a formação de gases. Aqui está mostrado um comprimido efervescente, quando a gente toma vitamina C ou algum comprimido, acontece a liberação de gases, a formação desses gases, e isso é uma evidência de reação. Outra evidência de reação é a mudança de cor. Aqui nós temos, né, na moda, que é os famosos tie-dyes, que é quando a solução de água sanitária entra em contato com algum tecido e provoca essa coloração, né? Também é utilizado muitos corantes, né, nessa reação química. Outra evidência de reação é a formação do precipitado. Aqui nós temos um experimento chamado chuva de ouro, que fica o precipitado. Normalmente fica no fundo dessa nosso recipiente. Nós temos também a liberação de calor. A gente percebe aqui no nosso cotidiano que a gente vê muito, né, a vela, e temos também a absorção de calor, né, que a gente percebe aqui no gelo derretendo. Quando o gelo se derrete, é uma reação química, ele está absorvendo o calor do ambiente, né, do que está ao redor dele, por isso que ele derrete. Agora nós vamos entrar nas classificações das reações químicas, né, nos tipos de reação química. A primeira que nós temos é a reação de síntese
ou adição, e até em muitos livros existe formação, né? O que é essa reação? É quando a gente tem duas ou mais substâncias, que são os reagentes, ou seja, está antes da seta, do lado esquerdo, origina em uma única substância composta nos produtos, que está do lado direito. Então, aqui nós representamos pela letra A e B, que são reagentes. Eles podem ser tanto substâncias simples ou compostas, e quando eles se somam, né, esses reagentes se somam, eles formam um único produto, né, que é o produto AB. O próximo que nós temos é a reação de análise ou decomposição. A reação de análise ou decomposição ela vai ser contrária à reação de síntese ou formação. Na reação de análise, a gente vai ter uma única substância composta, que é aqui a substância AB, que está nos reagentes, originando duas ou mais substâncias nos produtos, que vai se separando. Então, né, como a gente viu anteriormente, no slide anterior, a reação de síntese, a gente vai ter duas novas substâncias formando uma só. Então, a reação de análise vai ser ao contrário, a gente vai ter uma única substância se formando duas, certo? Não confundam. A de síntese, como o nome já diz, né, ele está adicionando, tem duas substâncias formando uma só. E a de análise ou decomposição, a gente tem apenas uma única substância formando duas. Agora nós vamos ver as reações de deslocamento ou simples troca. É um pouquinho mais complicada do que a outra, as duas que a gente viu passado, mas nada que seja muito difícil. O que é essa reação de deslocamento ou simples troca? É uma reação no qual uma substância simples, que está representada aqui pela essa bolinha vermelha, que é a substância A, ela vai ser um metal ou uma metal. Isso a gente vai ver nas próximas videoaulas essa classificação, certo? Da tabela periódica. Essa substância vai reagir com a outra substância composta, que está representada pela bolinha azul e a rosa, né? Que é a substância BC. E essa substância a substância simples, ela vai deslocar uma substância dessa aqui, BC, formando outra substância simples e outra substância composta, certo? Vamos lá com calma. A gente tem aqui a substância A, substância simples, ela vai se deslocar com essa BC, vai fazer com que essas ligações BC se rompam e formem uma nova ligação AB, certo? E a C, que era composta, ela passa a ser simples. Essa substância simples A, ela sempre vai ser mais reativa do que essa C que vai ser composta. O que quer dizer isso? Que ela sempre vai ser, em outras palavras, ela sempre vai ser mais forte que uma dessas substâncias da BC, para que ela possa deslocar uma dessas duas e se juntar. Por isso que ela está sozinha, ela é mais forte, ela é mais reativa, ela vai reagir com a BC, formando a B, e a substância C, ela vai ficar sozinha, ou seja, vai ser uma substância simples. Então, a reação de simples troca, como o nome já está dito, né? É uma simples troca. Eu vou trocar uma reação que está sozinha, uma substância simples que está sozinha, com uma substância composta, formando uma nova substância composta e uma nova substância simples. E essa minha substância A, ela sempre vai ser mais reativa, mais forte do que a substância C. Por isso que ela ficou só e a A fez uma nova ligação com a B. Lembrando, né, que a reação a gente não perde esses átomos, os átomos apenas são rearranjados. Por isso que é possível fazer esse deslocamento, essa simples troca. Por último, né, mas não menos importante, a gente vai ver a reação de dupla troca. Então, se você entendeu aquele conceito, né, de simples troca, o deslocamento vai ser a mesma coisa da reação de dupla troca, onde vai ser uma reação que ocorre entre duas substâncias compostas, que está representado AB e CD, e eles vão produzir duas novas outras substâncias compostas nos produtos. Ou seja, aqui eu tenho o AB, eu vou formar o AC,
e aqui eu tenho CD e vou formar o BD. Então, é o mesmo pensamento da outra, né? Só que em vez de simples troca, onde eu tenho só apenas uma substância se transformando em outra, eu tenho dupla troca, né? O nome já é bem sugestivo. Eu vou ter duas substâncias compostas se formando em novas duas substâncias compostas, certo? Essas substâncias A, B e CD, elas podem ser ácidos, bases ou sais, que também nós vamos ver mais na frente essas funções inorgânicas. Mas a reação de dupla troca, eu vou trocar dois reagentes, eu vou trocar duas substâncias compostas nos reagentes, eu vou formar duas novas substâncias nos produtos. Bom, como já vimos anteriormente as 4 classificações dadas às reações químicas de forma genérica, aqui a gente vai ver de forma exemplificar, ou seja, vamos ver uma reação propriamente dita. Vamos iniciar então com a reação de síntese ou adição, que a gente já aprendeu que é uma reação que une, que soma, como o próprio nome já diz, substâncias simples ou compostas, formando apenas uma substância composta, certo? Então, vemos aqui que o gás hidrogênio se junta com o gás oxigênio, formando a água, certo? Então, vemos que duas substâncias simples se unem para formar um único produto, que nesse caso aqui é a água, certo? Lembrando mais uma coisinha, que antes da seta temos os reagentes, no caso a nossa esquerda, e a nossa direita, após a seta, temos o nosso produto, certo? Segundo, vemos a reação de análise ou decomposição. E o que é que quer dizer isso, né? O inverso da que a gente viu anteriormente. Se antes a gente estava formando a água, agora nessa reação de decomposição a gente vai decompor, ou seja, separar, certo? Então, se temos a água, a nossa substância, ó, a água, nesse caso aqui ela está como reagente, ela vai se decompor na reação química, né? Vai se decompor em gás hidrogênio e gás oxigênio, certo? Então, uma é o inverso da outra. Lembre sempre o que é que o nome quer dizer. Uma reação de adição, no caso a gente vai somar os reagentes, e aqui uma reação de decomposição, ou seja, a gente vai separar o único reagente que a gente tem. Nesse caso, uma substância composta, certo? Vamos lá. No terceiro exemplo, vemos a reação de deslocamento ou simples troca, um pouquinho mais complicada, mas também segue o mesmo raciocínio. Por quê? Se temos uma reação de deslocamento ou simples troca, trabalhamos com uma substância simples, como Thaís falou, é um metal ou um ametal, certo? Mas na frente a gente vai ver o que é que cada classificação dessa significa, reagindo com uma substância composta, que no caso é a água, certo? Ambos são reagentes porque vêm antes da seta, ok? Nesse caso, vai produzir uma substância simples e uma composta, certo? Então, vamos lá. O sódio, que é o Na, se une ao OH, certo? Sobrando aqui o H2, certo? Porque antes a gente tinha, ó, 4H. Então, se a gente une 2Na com 2OH, sobra ainda 2 hidrogênios. Antes a gente tinha 4, a gente já está usando 2 aqui, ó. Esse coeficientezinho multiplica esse hidrogênio, então a gente tem 2 hidrogênios aqui, mais 2, certo? Lembrando sempre que é apenas um rearranjo dos átomos para formar novas substâncias, certo? Então, o sódio desloca o hidrogênio da água, que no caso a água está escrita aqui melhor, para melhor compreensão. H, ligação, que é esse tracinho, OH, certo? Se a gente entendeu a simples troca, a dupla troca acontece de forma dupla, como o próprio nome já diz, ou seja, acontece 2 vezes. E como é que isso ocorre? O Na, ó, tá vendo aqui que antes
são duas substâncias compostas, certo? E vão formar outras duas substâncias compostas. Então, vamos lá. O NaOH mais HCl, certo? Então, o Na se junta para formar uma ligação aqui com o Cl, com o cloro, certo? E esse Hzinho se une com o OH, certo? Para formar a nossa água. Lembrando que a água é um H ligado a um OH, tá ok? Agora vamos ver como é que uma equação química é representada. A gente já viu anteriormente que uma reação química é formada por uma seta e o que vem antes da seta são os reagentes e o que vem após a seta, à nossa direita, são os produtos, certo? Aqui a gente vai ver o que é uma equação química. Uma equação química descreve a reação química. Então, a gente já viu anteriormente o que é uma reação química. Aqui a gente vai descrever essa reação, certo? Então, o que é que apresenta? O que é que nos mostra uma equação química? Quais são os reagentes e produtos? Como eu falei, o que vem antes da seta e o que vem após a seta, a nossa esquerda e a nossa direita. Mostra as proporções entre os componentes. E o que é que significa isso? As proporções é aqueles coeficientes que vêm antes do número ou aqueles índices que vêm abaixo do número e eles são proporcionais entre si, certo? E nos informa o estado físico de cada componente. E o que é esse estado físico? Vamos ver agora. Aqui é uma pequena legenda para indicar o estado físico, certo? Da matéria. No caso, quando o nosso reagente é um gás ou está no estado gasoso, quando está no estado gasoso, vem representado por esse Gzinho aqui, ó, vem abaixo do reagente, certo? Quando é o estado líquido, vem um L, e quando é no estado de vapor, vem o V, certo? Como índice entre parênteses, abaixo do reagente. Então, aqui fica fácil, porque todos esses é só lembrar de quê? Da letrinha inicial, certo? Quando vem o aqui, o que é que significa? Que o reagente está na forma aquosa, ou seja, está misturado com água, certo? Está dissolvido em água. Quando tem um S, é porque está no estado físico sólido, e quando está com C, é porque está na forma de cristal, está cristalizado, certo? Outros símbolos também que a gente pode encontrar em uma equação química ou pode encontrar em uma reação química, certo? Quando vem esse deltazinho, a gente vê, né, significa para nós que está acontecendo naquela reação um aquecimento, ou seja, um aumento da temperatura, certo? Quando vem esse lambda aqui, é presença de luz. Aquela reação está acontecendo em presença de luz, certo? Quando tem uma setinha na diagonal e para cima, significa que está acontecendo um desprendimento de gás. Quando a setinha, né, no caso, está para baixo, está acontecendo uma formação de precipitado, como a gente viu anteriormente, que é uma evidência de reação, certo? E quando tem uma setinha indo e voltando, significa uma reação reversível. E o que é que significa isso, Herbênia? Tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda, certo? Bom, compreendido o que é uma reação química, qual a legenda usar, no caso, qual a letrinha que vem indicando o estado físico daquele reagente, ou até mesmo o símbolo de representar, por exemplo, a presença de luz ou até mesmo a formação de precipitado na reação, vamos entrar agora na segunda parte da nossa aula, leis ponderais. Antes de vermos quais são, né, o que é que cada uma nos diz, precisamos compreender o que é que significa leis ponderais. Então, são leis que relacionam, ou seja, faz relação
com as massas dos participantes de uma reação química. E quais são esses participantes? A gente já viu o que é uma reação química. Então, a reação química é formada basicamente por reagentes e produtos, o que vem antes e o que vem depois da seta. Dessa forma, a gente vai ver lei por lei, ou seja, o que Lavoisier nos disse com a sua lei, ou como também ela pode ser chamada, o que Proust nos disse e o que Dalton nos disse. Então, fica ligadinho nessa aula que a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Bom, agora nós entramos na lei da conservação das massas, ou lei de Lavoisier, né? Que a gente vai entender um pouquinho como foi que Lavoisier pensou para a gente chegar naquele famoso frase que todo mundo conhece, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então aqui foi o experimento realizado por Lavoisier, né? Ele aqueceu o mercúrio metálico numa retorta, que é isso daqui que está mostrado na imagem, com a boca dentro de outra retorta, de uma redoma contendo ar, mergulhada dentro de uma cuba de mercúrio. Ele aqueceu, aqui está o forno, certo? Depois do aquecimento, o volume do ar na retorta diminuiu, ou seja, a gente percebe aqui que o volume de mercúrio diminuiu, pois o volume de mercúrio subiu pela redoma, que a gente está vendo aqui pela diferença do volume de mercúrio, né? Isso significa que o mercúrio ele reagiu com algo dentro dessa redoma, né? Que é o ar, que hoje a gente conhece o que é o oxigênio, mas antigamente não tinha conhecimento do oxigênio, só sabe que houve essa reação, né? E o produto formado desse experimento que Lavoisier realizou foi o óxido de mercúrio 2, que é esse reagente aqui vermelho. Ele aderiu às paredes da retorta e quando houve o aquecimento ficou preso aqui. Isso tudo para quê, né? Lavoisier ele percebeu que quando ele pesou o sistema inicial dele, que era esse daqui, né, o reagente, tinha mercúrio metálico mais oxigênio. E o sistema final tinha óxido de mercúrio 2, que é esse reagente vermelho. Então ele percebeu que a massa total dos reagentes no início sempre foi igual, né, à massa total dos produtos. Isso ele chegou à conclusão nesse experimento, mas em diversos outros. Para quê, né? Isso tudo para a gente conhecer a lei da conservação das massas que a gente conhece hoje, que é em uma reação química realizada em um recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Então, a contribuição do Lavoisier foi muito grande para a química porque ele utilizou o emprego das balanças em um experimento, o que possibilitou a realização de observações quantitativas sobre as massas das substâncias envolvidas na reação química, tanto nos reagentes como nos produtos. E com base nesse experimento que a gente viu anteriormente, em tantos outros que Lavoisier percebeu, né, combustão, que ele pesava a massa antes de aquecer, ele chegou nessa lei que é a mais conhecida como na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É bem importante a gente ter em mente que esse experimento de Lavoisier, essa lei de Lavoisier, ela só vale para recipientes fechados, porque se tiver um recipiente aberto, o ar ou outra impureza que existir vai entrar em contato e vai interferir nessa massa. Então, sempre que eu tiver um sistema fechado, a minha massa dos reagentes sempre vai ser igual às minhas massas dos produtos, certo? Lembrem disso. E no nosso cotidiano, como a gente pode perceber isso, né? Que é só uma analogia básica para vocês terem noção do que é que Lavoisier fez há muito tempo atrás, uma coisa muito revolucionária para a química. No nosso cotidiano, a gente tem aqui um preparo de um bolo. A gente tem os ingredientes, né? Que no caso da química são os reagentes, que é o ovo, a cenoura, o açúcar, o óleo, a farinha e todos esses reagentes, né? Esses ingredientes, esses vão gerar um produto, que esse produto vai ser o bolo de cenoura. Então, Lavoisier ele fez isso na química e a gente percebe isso no nosso cotidiano. A gente tem reagentes que vai virar um produto. A gente vê que nada desses reagentes eles se perdem. Tudo que eu for utilizar antes, eu vou ter no meu resultado. Então, se eu pesar, né, quem tiver confeiteiro, que conhece,
sabe que se eu for pesar cada reagente, cada ingrediente que eu for usar antes, no meu produto eu vou ter a mesma quantidade final, a minha massa final não vai se perder. E pro lado da química, né, a gente tem aqui um exemplo da formação da água. Nós temos 4 átomos de hidrogênio, que está mostrado por essas bolinhas azul, e 2 átomos de oxigênio representado por essas bolinhas vermelhas, formando a água. Então a gente percebe que o conceito que a gente viu lá no início do que é uma reação química chega aqui no final, que é o quê? Que os átomos, nenhum desses átomos, eles vão se perder, eles vão apenas se rearranjar para formar um novo produto. E a lei da conservação das massas, ou a lei de Lavoisier, vai confirmar isso, porque a quantidade de reagente que eu tenho antes, né, 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio nos reagentes, é a mesma quantidade que eu vou ter nos produtos. Então, a gente está confirmando que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, que foi o que Lavoisier fez isso há muito tempo atrás. E é importante lembrar que isso acontece em sistemas fechados. Vamos agora aprender sobre a lei das proporções constantes, ou também conhecida como Lei de Proust, que foi o cientista o qual desenvolveu esta lei. Ela diz que a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas em uma determinada reação química é fixa, constante e invariável. Lembre sempre, fixa, constante e invariável. Vamos lá ver um exemplo? Mas antes de vermos um exemplo químico propriamente dito, vamos pensar no nosso cotidiano. Se pegarmos um pão de hambúrguer, uma carne de hambúrguer e um alface, vamos fazer um hambúrguer, certo? E se por acaso dobrarmos essa quantidade, se não houver apenas uma pessoa, se houver duas, vamos precisar de 2 pães de hambúrguer, 2 carnes de hambúrguer e 2 alfaces. Será que esse resultado vai ser o quê? Muito bem, aqueles que pensaram que seriam 2 hambúrgueres acertou. Porque se a gente dobra uma quantidade, temos que dobrar ela constantemente. Lembre sempre que é fixa, constante e invariável. Então, se a gente dobra as carnes, se a gente dobra os pães e se a gente dobra os alfaces, teremos também que dobrar o nosso resultado. Se antes tínhamos um, agora temos 2. Vamos agora ver um exemplo químico, continuando ainda na lei das proporções constantes. Pegando o carbono, que pesa exatamente 12 gramas, somando com o oxigênio, que é 32 gramas, cada um pesa 16 gramas. Teremos uma formação de uma reação química, aqui a gente já viu anteriormente o que essa setinha significa. Teremos a formação do nosso gás carbônico, CO2, certo? Então, se antes tínhamos 2 oxigênios, teremos que permanecer com esses 2 oxigênios e o gás carbônico. E se antes tínhamos 12 gramas, somando com 32 gramas, teremos o total de 44 gramas, certo? Se pegarmos agora o valor dobrado, se multiplicarmos todos os valores que tinha em cima por 2, o que é que teremos? 24 gramas de gás carbono, ou de carbono, 64 gramas do gás oxigênio, certo? No caso, 4 moléculas de oxigênio. Teríamos como produto 2 moléculas de gás carbônico. Isso significa o quê? 88 gramas. Então, se fizermos essa proporção de 88 gramas e 44 gramas, vemos que isso aqui dobrou o seu valor. E isso é bem provável que acontecesse, porque dobramos a quantidade inicial tanto do carbono, que foi de 12 para 24, quanto do oxigênio, que foi para 32, de 32 foi para 64, formando ainda uma reação química, certo? Por último, mas não menos importante, nós temos a última lei ponderal, né, que é relacionada às massas, que é as leis de proporções múltiplas. O que é essas leis de proporções múltiplas, ou também conhecida como a lei de Dalton, né? Essas leis de proporções múltiplas que Dalton fez demonstrou que os elementos eles poderiam se combinar em proporções diferentes, formando substâncias distintas, que possuíam também propriedades distintas.
Então, né, o que foi que Dalton fez? Ele escolheu 1 grama de um determinado elemento, né, no elemento A, por exemplo, e combinou com diferentes gramas, né, dos outros elementos. Então, como foi que ele fez, né? Aqui é um exemplo de como foi que ele pensou. Aqui nós temos a primeira experiência que ele fez, deu hidrogênio mais oxigênio formando a água, certo? Percebam, né, que aqui está 4 gramas de oxigênio com 32 gramas de oxigênio formando 36 gramas de água. Em outra experiência, ele fez os mesmos reagentes, o hidrogênio, o oxigênio, só que os produtos que eu tenho vai ser diferente. Por quê? Porque ele fixou a minha massa de hidrogênio. Se ele mudasse a minha massa de hidrogênio em proporções iguais, como a gente viu na lei de Proust, se fosse uma proporção constante igual, eu também teria a mesma quantidade de água. Só que ele não mudou em proporções constantes. Ele fixou a massa de hidrogênio, mudou apenas, né, a massa de oxigênio. E qual foi o resultado que ele teve, né? Ele teve a água oxigenada. Então, observa-se que quando eu tenho uma proporção entre o hidrogênio e o oxigênio, eu vou ter uma razão, né, entre essas massas. Ou seja, aqui eu tenho 32 gramas de oxigênio, que foi utilizado no meu primeiro experimento, né, primeiro experimento de Dalton, e a 64 gramas de oxigênio, que foi utilizada na segunda experiência que Dalton fez. Quando eu faço nessa pequena divisãozinha, eu tenho que a minha proporção é de 1 para 2. Então, minha experiência aqui é de 1 para 2, certo? Então, o que é, né, essa lei das proporções múltiplas? É quando dois elementos formam duas ou mais substâncias compostas diferentes. Se a massa de um deles permanecer fixa, a do outro irá variar em uma relação de números inteiros e pequenos. Essa relação de números inteiros e pequenos foi a proporção que a gente fez. Então, observe, né, que nas experiências que foram feitas, os reagentes eles são os mesmos, só que os produtos não são os mesmos, eles são distintos, porque a massa de um reagente ele não varia, vai ser fixa. Então é isso que Dalton quis mostrar com essa lei das proporções múltiplas. Diferente da proporção da lei de Proust, que era todos iam mudar em proporções constantes, na lei das proporções múltiplas eu vou fixar um reagente e o outro irá mudar. Por causa disso, o meu produto sempre vai ser diferente, certo? Esse vídeo está chegando ao fim, mas antes de encerrar, vamos fazer um exercício de fixação? Então a questão diz o seguinte: 46 gramas de sódio reagem com 32 gramas de oxigênio, formando peróxido de sódio, Na2O2, certo? Então, quantos gramas de sódio serão necessários para obter 156 gramas de peróxido de sódio? Vamos lá? Antes de calcular, vamos fazer uma pequena reação química. O sódio, 2Na, que é o que é representado na tabela periódica, mais o oxigênio, representado por O2, formando, olha a setinha, formando o produto que é o peróxido de sódio, certo? E na questão diz o quê? Que 46 gramas de sódio mais 32 gramas de oxigênio reage para formar o peróxido de sódio. Então, fazendo essa continha aqui, somando esses dois números, temos que 46 mais 32 é igual a quanto? A 78. Então, vamos calcular? Se nós temos 46 gramas de sódio reagindo com o oxigênio, mas nesse caso nós não queremos, não importa para nós o valor do oxigênio, apenas aqui inicialmente para sabermos o valor do peróxido de sódio, certo? Então, se temos 46 gramas de sódio reagindo para formar 78 gramas de peróxido de sódio, se pegarmos esse valor, em vez de 78, usarmos 156, será que existe alguma proporção entre esses dois números? Para descobrir o valor de x, temos que achar a proporção entre esses dois valores, certo? Lembrando lá do início, anteriormente a gente viu que a lei das proporções constantes, não é isso? Que dizia o quê? Que em uma reação química é fixa, constante e invariável.
Então, vamos lá ver a proporção? Calculando, achamos que de 78 gramas para 156, esse valor foi dobrado, ou seja, foi multiplicado por 2, certo? Se pegarmos 78 vezes 2, dá igual a 156. Então, se nós multiplicamos desse lado, teremos que fazer o que do outro? Multiplicar também. Então, se a gente achou a proporção, a gente acha o valor de x aqui, tá certo? Então, se temos o valor inicial do sódio, que é 46 gramas, se dobrarmos, ou seja, se multiplicarmos por 2, acharemos o resultado, que no caso é igual a 92 gramas de sódio, certo? Então, matamos a questão. Bom, aqui foi a nossa referência utilizada para a nossa videoaula, né? O livro Química Cidadã, volume 1. Nós agradecimentos em especial a todos que continuaram nessa videoaula até o final, e especialmente a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Residência Pedagógica e a CAPES, né, por proporcionar a nós residentes a oportunidade de oferecer esse tipo de material para vocês. E é isto, muito obrigada a todo mundo que continuou com a gente até aqui. Deixe sua curtida, é bem importante para o nosso trabalho continuar. Se tiverem alguma dúvida em relação ao assunto, pode colocar nos comentários que a gente vai responder. Se vocês quiserem ter um contato mais próximo com a gente, com os outros residentes, é só entrar em contato no nosso Instagram, rpquimica.ufrn, através do nosso canal, né, que você está assistindo o vídeo. E nós temos um projeto bem legal de podcast, que é o Papo Reto. Então pode procurar em todas as plataformas que vocês vão encontrar. É isso, muito obrigada. Espero que tenham gostado.